absolutamente único. Ele foi um gênio. Inigualável. A Procura de Mozart. Distribuição Sinapse. O Concerto em Lá Maior para clarinete foi composto por Mozart em Viena em outubro de 1791. É tido como uma de suas últimas composições. Em Salzburgo, 35 anos e 600 obras antes, Johannes Chrysostomos Wolfgang Gottlieb Mozart nasceu. Sétimo filho de Ana Maria e de Leopold Mozart, que era, na época, um dos melhores violinistas e compositores da Europa, Wolfgang Mozart foi o segundo filho a sobreviver. Naquele tempo, as condições eram difíceis. A mãe de Mozart tinha que trabalhar duro. Era a primeira a levantar para acender a lareira. Do contrário, a casa ficaria muito fria. Precisava carregar tudo para cima e para baixo. E ainda ia buscar água na fonte principal da cidade. Não havia água dentro das casas, nem banheiros, não havia nada naquele tempo. Aqui era a sala de estar da família. Leopold Mozart. Ele era um excelente compositor do período pré-clássico da música. Mozart nunca frequentou a escola. Tudo o que aprendeu foi seu pai quem lhe ensinou, principalmente sobre música. Sua irmã mais velha, Nannerl, também era talentosa, mas o menino era excepcional. Essa peça está em movimento andante e o que é interessante sobre isso é a súbita mudança no ritmo de 3 para isso e isso. Para uma criança de apenas 5 anos e 3 meses, é uma execução muito complexa. Leopold decidiu que crianças tão talentosas mereciam um público maior. Então a família inteira saiu em turnê pelo oeste da Europa. Leopold e Ana Maria passaram os 3 anos seguintes levando as crianças de palácio em palácio, corte em corte, por 75 cidades e 8 países. A maior parte da Europa Central era constituída de vários pequenos estados, cada um com uma atividade musical própria, pois cada principado, cada cidade queria ter suas atividades culturais. Com isso, havia várias oportunidades. Nosso concerto foi esplêndido. Wolfgang está extremamente feliz, mas um pouco desobediente. A princesa Amália, irmã do rei da Prússia, estava lá. Se os beijos que ela deu em meus filhos, especialmente em Wolfgang, fossem moedas de ouro, nós estaríamos muito contentes.
Porém, nem o gerente do hotel, nem o encarregado do correio são pagos com beijos. No jornal Correspondance Littéraire, de 11 de dezembro de 1763, o diretor da orquestra de Salzburgo, Leopold Mozart, acaba de chegar à cidade com seus 2 filhos. A menina, de 11 anos, e o menino, de quase 7, que é extraordinário, escreve e compõe com muita facilidade. Wolfgang ganhou um porta-tabaco em ouro e um relógio de ouro, um estojo em prata e vários objetos para os quais eu não dou grande valor. No jornal Avant-Courrier, Paris, 5 de março de 1764. Não só ele apresenta de forma surpreendente os concertos dos mais renomados mestres europeus, mas também escreve suas próprias obras. Para uma criança de 8 anos é extraordinário, mas também devemos dar crédito ao pai. Após 3 anos viajando, se apresentando e vendo outros compositores, a família retornou a Salzburgo. Leopold canalizou todas suas energias inteiramente para o filho. Nannerl e a mãe permaneceram em Salzburgo, enquanto Wolfgang e o pai viajavam pela Itália. A Sinfonia K-74. Adoraria tê-la escrito. É uma forma talentosa de se fazer música e ainda assim é uma forma simples de música. Porém, é impressionante por ter sido escrita por alguém tão jovem. Leopold tinha esperança de conseguir uma posição na corte italiana para o filho, mas os monarcas ainda o consideravam muito novo. Financeiramente, a viagem foi um sucesso. Em março de 1773, a família Mozart, usando o dinheiro ganho com a viagem à Itália, se mudou para um bom apartamento em Salzburgo. Deve ter sido uma sensação maravilhosa ter saído daquele apartamento. Um lugar pequeno e escuro, onde, sem dúvida, se sua mãe quisesse um pedaço de queijo, ou um ovo, ou qualquer coisa, Wolfgang tinha que parar de escrever uma sonata e descer as escadas. Mudar-se para o outro lado do rio, onde havia mais ar puro, mais espaço, mais luz, deve ter sido um grande alívio. Era no todo mais atraente. O novo monarca de Salzburgo foi eleito, o arcebispo Hieronymus, conde Colhereto. No começo de seu reinado, deu a Mozart uma posição na orquestra da corte. Suas responsabilidades eram se apresentar quando requisitado e compor músicas. Francamente, Mozart não era um empregado muito bom. Talvez pensemos que não precisasse ser um bom empregado porque era um gênio. Mas o fato é que, mesmo tendo escrito muitas composições, escreveu poucas para a corte. Todas as sinfonias que compôs durante os anos de 1770 foram provavelmente para amigos ou concertos particulares. Ele era maduro, maduro desde pequeno. Tenho a teoria de que era alguém que viveu mais rápido que as outras pessoas. Quando tento ver sua vida como um filme, sempre vejo como um filme acelerado. O que distingue esta música de outras músicas similares daquele tempo é o espetacular senso de energia que existe nela.
Não é nem um pouco monótona, parece que estamos diante de fogos de artifício impressionantes. A música é tão pura que toca direto no coração. Ela é de alguma forma alegre e ao mesmo tempo muito profunda. Se eu tivesse que escolher uma peça que simbolizasse o primeiro grande concerto de Mozart, seria o concerto em Mi bemol para piano. Ele está usando as convenções, mas de forma sutil, reorganizando-as para produzir um efeito surpresa. Porém, não está fazendo isso ao ponto de perder o contato com a plateia. Essa é a essência de Mozart. As origens do prodígio e grandiosidade na escala que Mozart atingiu é extremamente rara. Suponho que a única figura literária comparável nessa escala é William Shakespeare. A genialidade é frequentemente associada a todos os tipos de distúrbios psicológicos, os quais Mozart não parecia apresentar. Ele não era como uma pessoa que tem síndrome de Asperger, nem era autista, também não é um prodígio isolado. Sua genialidade parece ser associada a uma existência psicológica perfeitamente normal. Em setembro de 1777, o arcebispo Colloredo finalmente deu permissão a Mozart para deixar Salzburgo e procurar maiores contratos em outros lugares. Porém, a viagem a Mannheim e Paris foi um desastre. Foi rejeitado a cada turnê e sentiu que seus talentos não estavam sendo reconhecidos. Não era mais a criança estrela. Deparou-se com um mundo adulto não acolhedor. E, para piorar, em Paris, sua mãe morreu. É claro que Leopold adota um tom cada vez mais ofensivo, falando coisas como: você essencialmente causou a morte de sua mãe. Eu sou um pobre, um pedinte. Você está sugando meu dinheiro. O jornal The Exchequer to the Court Pay Office, Salzburgo, 26 de fevereiro de 1779. Sua Alteza Suprema aceitou e admitiu o aplicante Wolfgang Amadeus Mozart como organista da corte de Sua Alteza, sendo ele agraciado, assim como seu predecessor, com um salário anual de 450 florins.
Por que Mozart escreveu as peças que ele escreveu? Acredito que ele quase nunca escreveu uma nota só porque sentiu vontade. Quando escreveu uma missa em Salzburgo, foi porque fazia parte de seu trabalho como empregado da catedral. No verão de 1780, Mozart foi contratado pela corte de Munique para compor uma música para uma ópera. Viajou sozinho. Nossa viagem até aqui foi muito desconfortável. Por 2 horas inteiras, sentei com minhas mãos enfiadas no forro do assento e meu traseiro suspenso no ar. Boa sorte. Seu futuro depende disso. Amanhã é meu aniversário de casamento, que agora é somente uma triste memória. Uma coisa que você não entenderá. Pelo menos, não agora. É uma história de um mito grego sobre um pai que promete sacrificar o primeiro ser vivo que encontrar se ele for salvo da tempestade. A primeira pessoa que encontra é o próprio filho, portanto, ele se vê no meio de um terrível dilema. Parece que o investimento emocional que Mozart fez nesse drama clássico do século XVIII é que no momento em que estava escrevendo, ele estava, de fato, mergulhado nas profundezas de sua própria rebelião contra o pai. O arcebispo de Salzburgo viajou para Viena para visitar seu pai, que estava doente. Então Mozart também teve que ir para Viena. Uma vez lá, chegou rapidamente à conclusão de que seria apresentado como o servo do arcebispo. E assim sendo, sentiu-se maltratado. Viena, 17 de março de 1781. Pai, nosso grupo no almoço consiste de 2 serviçais, o encarregado, o confeiteiro, 2 cozinheiros e eu, o ser insignificante. Eu nunca digo uma palavra. A uma remuneração que atualmente acharíamos inaceitável e humilhante, Mozart era tido como um servente. Para Mozart, aquilo era intolerável. Ele era alguém muito sensível em relação à sua posição social, mas também é arrogante. Seu pai constantemente repetia que ele era um gênio. Dizia, lembre-se de que seu dom veio de Deus. Quando fui até o arcebispo, ele se dirigiu com veemência a mim. Eu era a pessoa mais dissoluta que ele já tinha conhecido, ninguém o havia servido tão mal como eu o servi, ele iria cancelar meu pagamento. Meu sangue começou a ferver, eu não conseguia mais me conter e eu disse, então sua graça não está sendo alcançada comigo. Aí ele disse, o quê? Você ousa me ameaçar? Você é desonesto. Ali está a porta. Eu não terei mais nada a tratar com a sua pessoa irritante. Ao final eu disse, tampouco eu com você. Suponho que ele fez muitos inimigos, pois não conseguia se calar quando às vezes era preciso ficar calado. Outros compositores, contemporâneos a ele, tiveram muito mais talento em dizer as coisas certas para as pessoas certas e especialmente em saber quando não dizer certas coisas que pensavam. Junho de 1781. Apesar dos apelos de seu pai, Mozart decidiu ficar em Viena. Lá mudou-se para a casa da família Weber. 3 anos antes, tinha se apaixonado por uma das filhas, Aloísia. Mas ela reprovou sua conduta. Naquele momento, estava apaixonado por Constance, a irmã mais nova. Meu pai,
As pessoas andam comentando, pois estou morando com os Weber e vou me casar com a filha deles. Não houve nenhum comentário a respeito de estarmos apaixonados. Essa parte pularam. O que torna isso engraçado é que Constanze era o nome da sua futura esposa. E na ópera, como Belmonte está apaixonado por Constanze, podemos pensar que Belmonte era, na verdade, Mozart. Na ópera de Mozart, os momentos cruciais para Belmonte são quando ele está sentindo as emoções do amor que nunca havia experimentado. Reconhece as novas emoções e fica completamente inseguro. O que são essas emoções? Serão elas agradáveis para mim? Estou com medo. Estou me sentindo bem. Ele está vivenciando essas emoções desconhecidas e finalmente sente-se seguro e decide que quer se permitir sentir o amor. Acho que ele é completamente instintivo. Há tanta carne e sangue em tudo que ele escreve. Que 1782 é uma época feliz na vida de Mozart. Um tempo de alegria. Pode-se perceber uma leveza no coração, uma alegria de viver e uma confiança nos relacionamentos. Como é mostrado na ópera, através do amor puro que existe entre Belmonte e Constanze. Em 4 de agosto de 1782, na Catedral de St. Stephen, Viena, Mozart, contrariando a vontade de seu pai, casou-se com Constanze. Querido pai, apesar de suas preocupações, minha querida Constanze é agora minha esposa. Ninguém esteve presente no casamento, salvo a mãe dela e a irmã mais nova, Sophie. Quando nos unimos, tanto eu quanto minha esposa começamos a chorar. Estou confiante que quando conhecê-la, o senhor ficará feliz em ver como estou feliz. Nachdem die beiden verheiratet waren, war es wahrscheinlich so. Os dois se comportavam como a maioria dos casais jovens. Procuraram um apartamento e o que encontraram era velho, pequeno e desconfortável. Mas isso não tinha importância. Os amigos os visitavam e divertiam-se a noite toda. Mozart foi afortunado de ter vindo para Viena numa época em que as ideias iluministas de liberdade e igualdade estavam se fazendo sentir. Joseph II subiu ao trono em 1780. Ele tinha um programa de reforma muito radical. Suspendeu as restrições na imprensa, o que realmente propiciou um novo tipo de energia intelectual.
Assim passou a existir um cenário social muito mais aberto e tolerante em Viena, o que para Mozart significou um êxito econômico, já que havia uma nova classe média emergente disposta a pagar por seus serviços. Subitamente ele percebe que é popular e que, se for rápido, poderá organizar uma série de concertos. Pode vender ingressos em várias ocasiões para seus alunos, para a aristocracia e para os nobres. E para isso, então, organiza talvez meia dúzia de concertos de piano, nos quais aparece como solista, o que, obviamente, é muito bom para a sua reputação como professor. Não há a menor dúvida de que estava ganhando muito dinheiro. Mozart estava constantemente publicando novas músicas. Os anos entre 1782 e 1785 são tidos como os mais felizes da vida de Mozart. Às 6 da manhã, ele estava barbeado e com o cabelo arrumado. Então ia visitar seus alunos aristocráticos que pagavam generosamente pelas aulas. Ou passava a manhã compondo. A tarde era ocupada com jogos de cartas, bilhar ou outros jogos. Não se sabe muito a respeito de sua esposa Constanze, mas era certamente a companheira ideal. Constanze tinha uma voz de soprano boa e Mozart escreveu algumas músicas para ela, fazendo partituras para soprano em um de seus melhores trabalhos, sua Missa em Dó menor. Em setembro de 1784, logo após a morte prematura de seu bebê, outro filho nasceu, Carl Thomas, que sobreviveria até a fase adulta. Mozart, Constanze e o bebê mudaram para um apartamento maior. Podemos ver o próspero empreendedor de classe média. Podemos imaginá-lo se organizando para receber seus convidados importantes e conduzindo seu negócio bastante rentável. Ele sempre me recebeu com muita hospitalidade e carinho. Particularmente, ele amava tomar ponche. Eu o vi beber uma grande quantidade. Ele também era um jogador de bilhar apaixonado e tinha uma mesa de bilhar em casa, nessa sala. Ele dizia que sempre perdia quando jogava comigo.
Isso é de fato original. E foi oficialmente o estudo dele. Isto lhe custava 480 florins por ano. Mas ele ganhava de 2.000 a 6.000 florins. O que é algo em torno de 44.000 a 132.000 euros. Fenomenal. Sua irmã disse que esse era o melhor retrato de Mozart que ela conhecia. Ele certamente tinha menos de 1,65 m. Deve ter sido uma pessoa de beleza extraordinária. Muito magro e de pele clara, com uma cabeleira loura abundante, da qual ele era bem orgulhoso. Ele era muito detalhista em relação à sua aparência. Se olharmos o inventário dos bens domésticos na ocasião de seu falecimento, a quantidade de trajes de seda bordados, casacos de noite, calças, ele era um tanto meticuloso com a aparência e com a imagem que passava para as pessoas. Ao mesmo tempo, porém, precisava extravasar sua energia. Ele era um trabalhador extremamente dedicado. Se vimos a quantidade de anotações registradas ao longo de sua curta vida, percebemos que escreveu uma quantidade impressionante de músicas. É uma música tão inquietante, cheia de ansiedade e medo. Na história da música deve ter sido um dos primeiros exemplos desse tipo de composição. Fico arrepiado só de pensar a respeito. É como se fosse uma multidão vagando em círculos. Ele usa intervalos bem pequenos, porém, configurações inquietantes o tempo todo, e está sempre à beira da explosão. E depois disso vem a entrada do piano, que é tão diferente, mais livre, intervalos maiores. É como se houvesse um ser humano no meio disso tudo. Salzburgo, 3 de novembro de 1785. Querida filha, o jornalista Hübner encontrou-se comigo há alguns dias e disse: é realmente impressionante ver o número de composições que o seu filho está publicando. Eu não tinha nada a dizer, pois nada sabia a respeito, já que fazia mais de 6 semanas desde a última carta de seu irmão. O trabalho de Mozart era impulsionado pela demanda. E se ele estivesse compondo uma série de concertos para piano e de repente a tão esperada oportunidade de escrever outra peça cômica aparecesse, rapidamente ele terminaria os concertos para piano e no dia seguinte sentaria para começar a ópera.
o que talvez naquele momento seria o que ele mais gostaria de fazer. A essa altura, então, ele conhece Lorenzo da Ponte, uma pessoa interessante, mas não confiável. Já tinha tido 15 profissões diferentes, porém provou ser a pessoa que Mozart estava procurando. Mozart claramente sente que o sucesso de uma ópera depende de encontrar o letrista certo, a verdadeira fênix, como ele dizia. Lorenzo e Mozart parecem ter achado um novo ritmo para a ópera, um novo tipo de naturalidade. A sort of new naturalness. Se a caso, madama, la notte ti chiama, madama ti chiama, din din. A história de Fígaro é sobre um servente, o próprio Fígaro, que se encontra a serviço de um conde. A ópera começa com Fígaro celebrando o fato de que está prestes a se casar. Ele está radiante, pois Susana se tornará sua esposa dentro de um dia. De repente, ele percebe que os planos do conde não são planos de um homem que tem boas intenções para com Susana. Neste momento, entramos não só em um confronto sexual, mas também pelo poder político e social. Se vuol ballare, signor contigo, se vuol ballare, signor contigo, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola la capiola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola la capiola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. One has the combination of a perfect... Há uma combinação entre uma letra perfeita e uma música ainda mais espetacular, que conta a história da existência humana e da humanidade, do amor, da inveja e da vingança, de todas as coisas que nós, seres humanos, lidamos, não só hoje, como sempre. Deal with both today and forever. Há uma autenticidade sobre o seu tom, pela simples razão de Mozart ter conhecimento de um mundo no qual há diferença social, mundo este de que ele mesmo fez parte, estando a serviço de um arcebispo. Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca, costei che in vostro dono il libato servò, coprir di questa simbolo d'onestà, candida vesta. Ele tinha a habilidade de caracterizar a pessoa que estava cantando a área em poucas notas. Por isso é que Mozart era incalculavelmente melhor que todos os seus contemporâneos. Ele realmente criava personagens com sua música. Não há dúvida de que ele sentia que a grandeza da força de sua criatividade estava firmemente focada em quão belo o som da voz do soprano poderia ser.
De onde vem isso em um jovem? Essa habilidade em expressar questões tão complexas de tal modo que afetam os medos e sentimentos mais profundos de uma mulher. Feelings of a woman. Às vezes gostaria de ser um instrumento que não é constantemente forçado a dormir e ficar saudável. São tantas as desvantagens deste instrumento que carregamos conosco. Por outro lado, é uma incrível vantagem que tudo seja refletido na voz. Talvez seja por isso que Mozart amava tanto a voz, pois é um reflexo da alma. No verão de 1786, o sucesso de Mozart lhe havia proporcionado muitos inimigos em Viena, especialmente entre os compositores italianos da corte, que fizeram todo o possível para assegurar o fracasso de Fígaro. Piorando ainda mais a situação, em novembro de 1786, o terceiro filho da família Mozart, um menino, faleceu. Em maio de 1787, o pai de Mozart, com quem ele nunca veio de fato a se reconciliar, também faleceu. Mozart permaneceu em Viena. Estava extremamente triste. Em outubro de 1787, em Praga, onde Fígaro fez um formidável sucesso, Mozart e Lorenzo foram contratados para escrever uma nova ópera. Mozart continuava triste. Agora criei o hábito de estar preparado em todos os sentidos para o pior, como a morte. Se a considerarmos de perto, esse é o verdadeiro objetivo de nossa existência. Nunca me deito sem antes refletir sobre isso. Apesar de jovem, posso não viver para ver um outro dia. Sua percepção a respeito das consequências foi o que o levou a adotar um ponto de vista mais moralista em dizer não. É mais válido buscar uma posição mais nobre, mais honorável. Apesar do sucesso em Praga, Mozart retornou para Viena, onde sua ambição sempre foi assegurar uma posição mais respeitada e bem paga na corte. Em novembro de 1787, o compositor da Câmara Imperial von Gluck faleceu. Joseph II nomeou Mozart para o posto. Mas o salário era modesto e ele tinha dificuldades financeiras. Wolfgang Mozart para Michael Puchberg. Sua amizade verdadeira e seu amor fraternal dão-me a confiança de pedir-lhe um grande favor. Sei que lhe devo 8 moedas de ouro, mas nesse momento não estou em condições de pagar a minha dívida. A Áustria se envolveu em outra guerra com a Turquia e certamente a nata da aristocracia estava intimamente ligada aos militares. Com isso, o dinheiro tornou-se escasso e os tempos difíceis. Não havia praticamente nenhum concerto em Viena. As oportunidades para os artistas ficaram limitadas. Além disso, Constanze estava frequentemente doente
e precisava de tratamentos caros. Mozart havia, anteriormente, se juntado aos maçons, onde encontrou estímulo intelectual e social. Procurando apoio, confiava cada vez mais em seus irmãos maçons. Querido amigo, imploro que me empreste pelo menos 200 florins até amanhã, pois meu antigo proprietário tem sido tão inconveniente que, para evitar um incidente desagradável, eu tive que lhe pagar no ato. Isso fez com que minha situação ficasse complicada. Mozart continuou a lutar, e apesar das comissões recebidas para concertos e óperas, ele não ganhava o suficiente para viver. 1791 é geralmente tido como o último ano de uma série de anos que representaram a queda gradual na saúde, na criatividade, no espírito e principalmente nas finanças de Mozart. Parece que após Dom Giovanni o declínio é total. No entanto, quando lemos as cartas e vemos o que Mozart fez, 1791 foi um ano fabuloso. Mozart estava feliz. Era respeitado, popular e lucrativo. Continuou em seu posto na corte, na maior parte do tempo escrevendo música dançante, e certamente continuava apaixonado. Viena, 7 de junho de 1791. Mozart para sua esposa grávida no spa em Baden. Querida e amada esposa, eu simplesmente não posso descrever a minha alegria ao receber sua última carta, na qual você me disse que está bem e com saúde. 11 de junho. Quando estiver tomando banho, tome cuidado para não escorregar e nunca fique sozinha. Cuide para que Carl se comporte. Mande-lhe meus beijos. Tome um xarope se estiver constipada. Ao final do verão de 1791, Mozart recebeu a encomenda para escrever a missa de Requiem. Em novembro de 1791, Mozart ficou doente. No início de dezembro, estava de cama. Irmã de Constance, Sophie. Por causa do inchaço, ele não conseguiu se virar na cama. Ah, querida Sophie, como estou feliz que você veio. Você tem que ficar aqui esta noite e me ver morrer. Seu aluno, Susmer, estava ao lado da cama. A missa de Requiem estava sobre a coberta e Mozart explicava-lhe como ele deveria terminá-la quando viesse a falecer. O médico veio após ter encerrado a ópera e ordenou que colocassem panos frios na cabeça de Mozart, que estava ardendo, o que, porém, afetou sua condição ao extremo. Ficou inconsciente e assim permaneceu até a morte. Seu último movimento foi uma tentativa de expressar com a boca a passagem dos tambores da obra de Requiem.
versão brasileira, Alcateia. Ele é único, absolutamente único. Ele foi um gênio. Inigualável. A Procura de Mozart. Distribuição Sinapse. O Concerto em Lá Maior para clarinete foi composto por Mozart em Viena em outubro de 1791. É tido como uma de suas últimas composições. Deve ter sido uma sensação maravilhosa ter saído daquele apartamento. Um lugar pequeno e escuro, onde, sem dúvida, se sua mãe quisesse um pedaço de queijo, ou um ovo, ou qualquer coisa, Wolfgang tinha que parar de escrever uma sonata e descer as escadas. Mudar-se para o outro lado do rio, onde havia mais ar puro, mais espaço, mais luz, deve ter sido um grande alívio. Era no todo mais atraente. O novo monarca de Salzburgo foi eleito, o arcebispo Hieronymus, conde Colhereto. No começo de seu reinado, deu a Mozart uma posição na orquestra da corte. Suas responsabilidades eram se apresentar quando requisitado e compor músicas. Francamente, Mozart não era um empregado muito bom. Talvez pensemos que não precisasse ser um bom empregado porque era um gênio. Mas o fato é que, mesmo tendo escrito muitas composições, escreveu poucas para a corte. Todas as sinfonias que compôs durante os anos de 1770 foram provavelmente para amigos ou concertos particulares. Ele era maduro, maduro desde pequeno. Tenho a teoria de que era alguém que viveu mais rápido que as outras pessoas. Quando tento ver sua vida como um filme, sempre vejo como um filme acelerado. Para uma criança de apenas 5 anos e 3 meses, é uma execução muito complexa. Leopold decidiu que crianças tão talentosas mereciam um público maior
Então a família inteira saiu em turnê pelo oeste da Europa. Leopold e Ana Maria passaram os 3 anos seguintes levando as crianças de palácio em palácio, corte em corte, por 75 cidades e 8 países. A maior parte da Europa Central era constituída de vários pequenos estados, cada um com uma atividade musical própria, pois cada principado, cada cidade, queria ter suas atividades culturais. Com isso, havia várias oportunidades. Nosso concerto foi esplêndido. Wolfgang está extremamente feliz, mas um pouco desobediente. A princesa Amália, irmã do rei da Prússia, estava lá. Se os beijos que ela deu em meus filhos, especialmente em Wolfgang, fossem moedas de ouro, nós estaríamos muito contentes. Porém, nem o gerente do hotel, nem o encarregado do correio são pagos com beijos. No jornal Correspondance Littéraire, de 11 de dezembro de 1763, o diretor da orquestra de Salzburgo, Leopold Mozart, acaba de chegar à cidade com seus 2 filhos. A menina, de 11 anos, e o menino, de quase 7, que é extraordinário, escreve e compõe com muita facilidade. Em Salzburgo, 35 anos e 600 obras antes, Johannes Chrysostomos Wolfgang Gottlieb Mozart nasceu. Sétimo filho de Ana Maria e de Leopold Mozart, que era, na época, um dos melhores violinistas e compositores da Europa, Wolfgang Mozart foi o segundo filho a sobreviver. Naquele tempo, as condições eram difíceis. A mãe de Mozart tinha que trabalhar duro. Era a primeira a levantar para acender a lareira. Do contrário, a casa ficaria muito fria. Precisava carregar tudo para cima e para baixo. E ainda ia buscar água na fonte principal da cidade. Não havia água dentro das casas, nem banheiros, não havia nada naquele tempo. Aqui era a sala de estar da família. Leopold Mozart. Ele era um excelente compositor do período pré-clássico da música. Mozart nunca frequentou a escola. Tudo o que aprendeu foi seu pai quem lhe ensinou, principalmente sobre música. Sua irmã mais velha, Nannerl, também era talentosa, mas o menino era excepcional. Essa peça está em movimento andante, e o que é interessante sobre isso é a súbita mudança no ritmo de 3 para isso e isso. Wolfgang ganhou um porta-tabaco em ouro e um relógio de ouro, um estojo em prata e vários objetos para os quais eu não dou grande valor. No jornal Avant-Courrier, Paris, 5 de março de 1764. Não só ele apresenta de forma surpreendente os concertos dos mais renomados mestres europeus, mas também escreve suas próprias obras. Para uma criança de 8 anos é extraordinário. Mas também devemos dar crédito ao pai. Após 3 anos viajando, se apresentando e vendo outros compositores, a família retornou a Salzburgo.
Leopold canalizou todas suas energias inteiramente para o filho. Nannerl e a mãe permaneceram em Salzburgo, enquanto Wolfgang e o pai viajavam pela Itália. A Sinfonia K-74. Adoraria tê-la escrito. É uma forma talentosa de se fazer música e ainda assim é uma forma simples de música. Porém, é impressionante por ter sido escrita por alguém tão jovem. Leopold tinha esperança de conseguir uma posição na corte italiana para o filho, mas os monarcas ainda o consideravam muito novo. Financeiramente, a viagem foi um sucesso. Em março de 1773, a família Mozart, usando o dinheiro ganho com a viagem à Itália, se mudou para um bom apartamento em Salzburgo.